Olá, sejam bem-vindos a uma nova conversa. Estamos hoje num sítio, num local onde respiramos o tempo que não tem tempo, um tempo que os nossos antepassados ajudaram a construir e onde os nossos contemporâneos asseguraram que se há de perpetuar no tempo futuro. Estamos num sítio com cultura, um sítio onde se respira também o nosso Tâmega e Sousa, o xisto e o granito. Mas deixo a apresentação deste local onde estamos para o convidado desta conversa. E o convidado é Alberto Santos. Alberto Santos, o advogado, o autor, o político, o curador da escritaria, o membro da Comissão Científica da Rota do Românico. Alberto, onde é que nós estamos? Quintandona é, eu costumo dizer, um dos lugares mágicos da nossa terra, da nossa região, e especificamente aqui também de Penafiel, e nasceu como que, eu disse que é um lugar mágico, mas talvez como dentro de um pote mágico da improbabilidade, como um milagre, porque este lugar existe desde os primórdios da nacionalidade, já existe, e portanto existem documentos que apontam para a sua existência no século XII, por aí, XIII, mas ele era desconhecido. Eu lembro-me em 2001, quando fui eleito presidente da Câmara Municipal de Penafiel, que eu desconhecia a existência deste lugar. E, portanto, quando tomei posse e comecei a procurar perceber um pouco do meu território, melhor o meu território, já o conhecia, e foi com grande surpresa e um misto de incredulidade e também de alegria, que descobri que havia este lugar aqui que estava um pouco desligado do resto da freguesia, que não tinha grandes condições de acesso, mas tinha um grande potencial, que é este que hoje aqui vemos. E então temos uma aldeia de Portugal recuperada. Sim, exatamente. Nós, logo que este lugar foi identificado e analisado logo o seu potencial, procuramos envolver, sobretudo, as pessoas que aqui viviam. Era a parte mais importante para podermos ter sucesso na recuperação desta aldeia, era termos a mobilização das pessoas que aqui viviam. Dos residentes, das comunidades, nomeadamente da freguesia, das associações, envolvê-los no espírito deste projeto, da recuperação deste projeto, com vários objetivos. Trazer-lhes mais qualidade de vida, autoestima, para a sua vivência neste lugar, mas também trazer condições de desenvolvimento do ponto de vista económico, cultural, artístico, e foi isso que foi sendo desenvolvido ao longo destes últimos tempos. Portanto, hoje temos aqui já restauração de alto nível, um wine bar que é considerado o melhor do nosso país, temos hotelaria rural, temos espaços para as pessoas poderem estar, fruir, e hoje já felizmente por um largo espectro da nossa comunidade, e também para os estrangeiros. Temos aqui muitas visitas de estrangeiros. Muito bem. Este foi um dos seus projetos políticos, ou enquanto político. A sua missão foi uma missão de sentido público, de prestação de serviço público, durante um tempo em que eu já ouvi até dizer que concorda absolutamente com a limitação de mandatos. Sim, mais do que o serviço público, acho que foi uma paixão. Neste caso, eu posso dizer que foi uma mistura da noção da prestação de uma missão pública, enquanto servidor público, enquanto estava nesta missão, e que sentia que era aquele o tempo que eu tinha para poder, em conjunto com as minhas equipas, porque ninguém faz nada sozinho, poder desenvolver o território, e este aqui em concreto, e com essa noção de que nós estamos na missão pública, não somos dela, portanto, um dia terminamos. E por isso, claramente, que esta noção de que os mandatos têm um fim, e sou a favor da limitação de mandatos precisamente para isso, para que quem está
tenha a noção do tempo que tem pela frente para fazer as coisas, mas também seja permitido, num final, fazer outras coisas. Eu, felizmente, não vivi antes, nem vivi depois da política, portanto, vivo da minha profissão e daquilo que vou fazendo enquanto autor, mas mais como advogado. A minha profissão do dia-a-dia é aquilo onde o sítio onde eu trabalho, no meu escritório de advogados, todos os dias, desde que antes que era Presidente de Câmara e depois também, com uma pequena passagem, como se sabe, para a administração portuária, mas é o meu dia-a-dia. E, portanto, essa noção de que cada coisa tem o seu tempo, ajuda a clarear e a nortear as nossas decisões. Antes de falarmos do Alberto Santos, autor, porque sei que prefere o autor a escritor, nasce a Escritaria, o festival de escrita de Penafiel, e que nasce antes do seu primeiro livro ser publicado. A Escritaria foi um projeto que é interessante na perspectiva em que me parece, daquilo que vejo, que emerge na sociedade, portanto entranha-se dentro da sociedade e, por outro lado, acaba por recolher também e emergir a sociedade para a escritaria. Como é que surge esta dinâmica da escritaria neste contexto de um espaço do Tâmega e Sousa? Lembro-me que naquela ocasião, estamos já a falar... 2007, exatamente. A primeira... Quando começamos a idealizar, foi precisamente por esse tempo, tínhamos um objetivo que era procurar fazer uma diferenciação da nossa cidade através de algo que ela tinha muito pessoal, muito própria, da sua idiosincrasia. Uma cidade com património, com história, com uma marca identitária forte e que podia, nesse aspecto, dar um contributo também para algo que tivesse a ver com a nossa identidade. E a nossa identidade, entre todos aqueles pilares que conformam a nossa identidade, está claramente a nossa língua. E a nossa língua, o galaico-português, nasceu aqui na nossa região. E já lá vamos, eu até trouxe o livro O Segredo de Compostela, muito ligado a este espaço. Ou seja, a gênese da nossa língua é que o norte de Portugal, onde nós estamos e onde esteve o primeiro rei, ou pelo menos nós acreditamos que sim, quando estava a ser educado pelo Afonso Henrique, pelo Egas Muniz, e portanto acho que ligar a língua à nossa identidade, ao nosso passado, e a promoção da nossa língua através de quem? Daqueles que são atualmente os autores mais conceituados da língua portuguesa vivos. Mas não só autores que são portugueses, mas que são da pátria da língua portuguesa, ou seja, autores que escrevem em português, porque se a nossa língua nasceu neste recanto de Portugal, aqui neste norte de Portugal, no espaço galaico-português, mas atualmente português, ou seja, o norte de Portugal, ela depois fluiu e foi para o mundo inteiro. Começando em 2007 e ininterruptamente todos os anos, inclusivamente o ano passado em 2020, apesar da pandemia, foi possível ter o Mário Zambojal. Já lá vamos, a ver se ainda consigo ter aqui um exclusivo. Mas a primeira edição foi com o Urbano Tavares Rodrigues, que à última da hora adoeceu e não pôde estar presente. Digamos que o arranque assim que projetou a escritaria sempre por telefone, à distância. Não nos largava, mas sim. Mas o ano seguinte, quando conseguem em 2008 ter o Nobel português, José Saramago, foi esse, ou acha que foi esse o clique para que a escritaria depois nunca mais parasse e tivesse esta projeção nacional como tem? Sim, não podemos negar que a presença, depois da primeira edição, ter sido a surpresa, ninguém estava a contar com como é que ela poderia marcar o panorama literário e como é que poderia também adentrar-se, entranhar-se nos penafidelenses e eles apropriarem-se do projeto e do evento. Claramente que quando chega o Saramago e nos traz aqui a apresentação do seu último livro e tem uma repercussão mediática tão intensa porque ela passa no mundo inteiro, nós próprios ficamos, enfim, deslumbrados e também atónitos com a força que um festival literário poderia ter quando dedicado apenas a um autor.
E a partir daí temos essa noção que a marca, o selo Escritaria ficou bem gravado e ficará gravado para sempre. Este ano estamos a falar da Escritaria porque o Alberto Santos continua ligado à organização da Escritaria, é, digamos assim, o curador da Escritaria. Este ano vamos voltar a ter Escritaria. Sim, o que eu posso, neste momento tenho algumas limitações daquilo que posso transmitir, porque isso é um assunto que a Câmara Municipal no seu tempo haverá de comunicar, mas o que posso dizer é que sim, já está escolhido o autor. É um autor ou uma autora? Da língua portuguesa, um autor em termos genéricos, da língua portuguesa, e que tem uma marca muito forte na nossa língua, a tal ponto que aquilo que escreveu extravasou aquilo que é a literatura. A única coisa que eu posso dizer, extravasou para outros campos da arte, que não só a literatura, e com uma marca forte. Muito bem. E agora liguemos ao Alberto Santos, o escritor. 6 livros, todos eles com muitas edições. O primeiro surge em 2008, com A Escrava de Córdoba. Mas eu, na minha interpretação do que conheço, do Alberto, daquilo que fui lendo dos seus livros também, o Alberto é natural de Paço de Sousa. Que é ao lado. Paço de Sousa, onde sabemos que Egas Muniz teve uma presença forte, inclusivamente diz que o mosteiro de Paço de Sousa foi um dos mais protegidos por Egas Muniz dentro da sua área que ele tinha de regência, digamos assim. E relativamente a Egas Muniz, existe aquela dúvida metódica, se calhar, que nos diz que se Egas Muniz era o aio, porque foi o aio, mas se era também, ou se seria também o pai de Afonso Henriques. Isso leva-me para, no seu livro O Segredo de Compostela, para o preâmbulo, onde lança também, ou seja, quase que fazendo esta ligação entre a dúvida, que é, ao longo dos tempos, um inquietante enigma paira sobre Santiago de Compostela, a quem pertencerão os restos mortais que ali se cultuam. Na verdade, Tiago Zebedeu foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado em Jerusalém, onde foi sepultado. É o único cuja morte vem documentada na Bíblia no ano 44. Contudo, 8 séculos depois, nasceu na Galiza uma prodigiosa lenda após as visões de um ermita que viu luzes estranhas num bosque, enquanto se ouviam cânticos de anjos, por volta do ano 820. O bispo, Teodomiro Diria Flávia, atual padrão, visitou o lugar e encontrou uma velha tumba com restos humanos e atribuiu-os ao apóstolo Tiago e a 2 dos seus discípulos. A lenda floresceu e, mais tarde, ampliou-se com menção de que o corpo viajara miraculosamente num barco de pedra, guiado por anjos ao longo de 7 dias, até à referida Iria Flávia. Segundo a mesma, ali foi desembarcado e levado até à atual Compostela. Assim, durante quase 800 anos, existia um vazio sobre a veneração do corpo de Santiago em Compostela. Como é que é este processo criativo? As suas origens, também do mosteiro de Paço de Sousa, são influência para isto que escreve? Sim, ninguém tem a certeza de como é que aparece uma ideia, um processo criativo, porque ela flui a partir de muitas coisas que nós vamos observando e, sobretudo, convivendo dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, o que vamos lendo, das experiências que vamos tendo ao longo da vida. Mas, quando paramos um bocadinho para pensar em determinados fenómenos e em determinadas coisas, surge muitas vezes essa dúvida. E a dúvida pode gerar, porque se há coisa que a mente humana odeia, é ter espaços em branco. E, portanto, gera uma possibilidade de poder encontrar uma resposta para esses espaços em branco. E essas coisas que aqui, essas referências que aqui colocou, são questões interessantes. Essa aí em concreto está desse modo, como a leu, ou seja, há aqui um espaço em branco que é preenchido por uma lenda, e eu procurei encontrar uma outra resposta mais verosímil para a existência desse fenómeno que ainda hoje nos admira, que é a atração, aquele magnetismo que tem Compostela,
que foi tendo ao longo dos tempos e que ainda hoje estranhamente perdura e cada vez com mais força. No caso de Paços de Sousa, existe também essa lenda, ou pelo menos essa dúvida, que se foi criando, não se sabe como, mas para o caso não interessa muito. O que interessa é que o primeiro rei foi Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, e a verdade também é que aquilo que nós temos como documentação histórica mais verosímil é que ele foi educado pela família dos Ribadouro, e neste caso, com alto grau de probabilidade, pelo Egas Muniz. Há quem diga que foi o Mendo Muniz ou com outro irmão, mas aquilo que nós sabemos é que terá sido o Egas Muniz. Portanto, o Egas Muniz está sepultado em Paços de Sousa e abre aqui uma outra ideia que não deixa de ser uma ideia com algum encantamento, que é a ideia de que se ele foi o aio, o educador do primeiro rei, e se a sua quintã, o seu paço, não é? Se estivesse aqui na zona dos Ribador, que era aqui na zona onde nós estamos, com alto grau de probabilidade estava em Paços de Sousa, portanto foi lá que cresceu o primeiro rei. E, portanto... Essas influências marcam a sua escrita? Isso marca não só a minha escrita, mas a minha vivência, a minha forma como olho para a história e como vejo as possibilidades. Há coisas que não se podem provar, hoje não pode provar, mas pode criar e pode, a partir de uma ideia, criar. Quanto daquilo que escreve é criação e quanto daquilo que escreve é investigação? Até porque uma das críticas que eu já ouvi positiva àquilo que escreve é a valorização da investigação e da arte de contar. E também, até se calhar aqui ligando à sua formação, que foi feita num seminário, o acesso à história, o acesso à filosofia, de que forma é que isso tudo acaba por marcar também essa escrita. Sim. E estas temáticas que vai abordando ao longo do tempo. Sim, o seminário deu-me, sobretudo, para além de uma visão do fenómeno religioso mais próxima, não é? Mas deu-me uma outra questão mais pessoal, que foi eu chamaria a abstração. Ou seja, há muitos momentos em que nós estamos em solidão, em que estamos connosco próprios. E isso abre espaço mental para a abstração, para a reflexão, para o estudo, para o pensamento crítico, que é uma coisa que nós hoje não temos muito. Hoje, infelizmente, e sobretudo quando as crianças, nestes tempos mais modernos, não têm quase esse tempo de abstração, porque são permanentemente assaltados pelos estímulos das redes, pela superficialidade dos estímulos das redes, e, portanto, mata essa possibilidade de fazer a reflexão própria. E, portanto, o seminário deixou-me essa herança boa, e esse gosto por pensar, procurar pensar normalmente fora da caixa, ver as coisas de um outro ângulo e tentar perceber como é que se pode construir uma ideia ou uma história a partir de algo que normalmente não é questionado, e nós podemos olhar do outro lado e passar a questionar, foi algo que sempre me seduziu e foi acompanhando. Eu próprio não sabia que um dia ia começar a escrever, e o processo do nascimento da escrita, do momento do nascimento da escrita, apareceu... Mas já ia escrevendo antes de chegar ao seu primeiro romance? Já ia escrevendo? Ia lendo, ia tendo essa vontade, ia plantando essa vontade dentro de mim, mas não surgia nada, até que um dia, Paços de Sousa, precisamente, foi Paços de Sousa que me despertou. Uma curiosidade, apareceu um candil, eu encontrei um estudo sobre um candil árabe, que é uma lucerna, como aquela da lâmpada de Aladino, que está no nosso museu, e apareceu em croca. E questionou-se as pessoas, os investigadores, a que propósito apareceu aqui um candil árabe, se nós nunca tivemos aqui uma grande ocupação, ou pelo menos não temos grandes registros disso. E eu fui à procura de tentar perceber. O candil estava datado, era do século X. Século X, o que é que aconteceu aqui, nesta zona? E percebi que passou aqui o exército do Almanzor, vindo de Córdoba, precisamente a Compostela, destruir a cidade e a Basílica de Compostela, e veio de Lamego para o Porto. Eu disse, bem, de Lamego para o Porto,
de certeza que passou aqui. Já havia aqui o Mosteiro de Paço de Sousa em 997, e ele foi construído, a primeira parte, as primeiras fases desse mosteiro foram anteriores, portanto, com alto grau de probabilidade passou em Paço de Sousa. Eu então imaginei o exército poderoso de Almanzor ali a perseguir os frades e as freiras e os monges e as monjas que lá viviam, porque era um mosteiro duplíssimo. E a partir daí fiquei com os personagens à mão. E não termina mais. Nos seus livros nós temos muitos momentos, e esses momentos nota-se que são momentos que aconteceram, que resultam de investigação histórica. Relativamente às personagens e às personagens que vão surgindo, por exemplo, aqui no Segredo de Compostela, o cobrador de impostos, o tutor, ou os tutores, tudo isto também vai beber à história, ou são personagens que vão aparecendo na sua imaginação e no seu processo criativo? As personagens são o que fazem a diferença num livro. Eu digo sempre, o livro, uma boa história é um pente. Eu já explico, tem que ter, primeiro, personagens. Segundo, enredo. Depois definir o narrador, se é na primeira pessoa, se é na segunda. Depois, tempo e o espaço. É o pente. É um penta, porque são cinco coisas importantes. A primeira é precisamente as personagens. As personagens marcam claramente uma boa história, porque se elas tiverem uma densidade, nem todas precisam ter essa densidade, claro, porque senão tem que haver personagens mais planas para serem secundárias. Mas se as personagens principais forem capazes de terem uma densidade forte, uma complexidade psicológica, que as transforma em personagens verosímeis, não precisam de ser todas fantásticas nem todas más, mas terem aquilo que é, no fundo, o homem no seu lado bom e no seu lado mau, mas que sejam capazes de serem ou heróis ou anti-heróis, mas cativantes, magnéticos, como eu costumo dizer. Tem que ser personagens magnéticas, só elas levam a história atrás delas, e o narrador tem que ir atrás das personagens. E como elas nascem, olhe, observando. Um escritor, um autor, para poder ser eficaz, tem de estar sempre atento, tem que ser muito curioso. Para além de ler muito, tem de ser muito curioso, e a curiosidade é a observação daquilo que são a nossa vida, as pessoas. E quantas pessoas que eu vi ao longo da minha vida que estão retratadas nas minhas personagens, de uma forma... Apesar de transfiguradas num outro tempo? Exatamente, apesar de transfiguradas num outro tempo. Muda-os no tempo e no espaço? Exatamente. Relativamente ao espaço, e porque está ligado também à rota do românico, é o tempo romano, e por exemplo aqui no Segredo de Compostela também está muito marcado esse período. É o tempo que mais o marca, onde mais gosta de estar? Não, eu não tenho propriamente um tempo ou um espaço que seja, no fundo, a minha residência de escritor. Eu gosto de ir atrás de histórias e de tempos e de espaços que, em primeiro lugar, eu conheço a pouco, ou quase nada, porque aí permite-me fazer um mergulho, uma imersão dentro de uma determinada época, quase em branco, e poder, sem ter já a priori e sem ter coisas já preconcebidas, poder estudar, entrar e adentrar-me e observar e investigar com mais gosto e mais afinco. E, portanto, depois a seguir existe muita tentação de querer escrever tudo, e a parte histórica não pode ser, porque o romance tem de calibrar bem a parte, os momentos da dinâmica das personagens com, no fundo, a atmosfera de um determinado tempo, para que uma coisa não se sobreponha à outra, nomeadamente a parte histórica, e não deve sobrepor-se muito à dinâmica das personagens. E esse jogo, tem que ser muito subtil, que é o desafio do escritor. Eu reconheço que no início, os meus primeiros romances tinham sempre aquela tentação de dizer, a zona de conforto. Que eu até percebo um bocado disto, que até andei a investigar. Claro que hoje em dia já procuro escrever com os outros equilíbrios, procurando perceber melhor os outros equilíbrios.
Relativamente a uma das perguntas que surge depois destes 6 romances, e atendendo à forma como escreve, tão retalhada, tão descritiva, em que facilmente o leitor consegue estar dentro do tempo, dentro do espaço, reconhecer até as figuras pela forma como descreve, quer as crianças, quer os adultos, quer os cobradores de impostos, quer toda a cinematografia que está associada, exatamente, tudo o que está associado à história. Se tivesse que escolher uma história para ser filmada, qual seria dos 6 livros? Isso é uma boa pergunta. A ideia que eu tenho é que todos esses livros têm uma possibilidade, uma capacidade de se tornarem filmes de época, de grandes produções. Acho que, com modéstia à parte, tem os condimentos. Sim, a minha pergunta é mesmo de quem leu os livros. Agora, e olha para eu isso. Acho que dariam histórias marcantes e épicas, e sobretudo com épicas, diria eu, épicas, não tão épicas, mas sobretudo marcantes para a compreensão de determinado tempo. Esse aí seria, eu quando vi um filme, o Ágora, que se passa em Alexandria, vi que essa história encaixar, tinha a ver com a Hipátia de Alexandria, que essa história se encaixava perfeitamente com esse realizador, que era o Almanazar, creio eu. Outras via com outros realizadores, mas acho que todas elas podiam... E eu sei que é uma pergunta difícil, porque a um pai pedir para escolher qual o filho preferido. Sim, todas elas eu acho que poderiam dar boas histórias. É óbvio que é quase impossível, porque seriam filmes muito caros. A produção seria necessariamente muito cara, apesar das novas tecnologias da atualidade, mas quem dera que aparecesse um realizador interessado numa dessas histórias. Estamos quase no final da nossa conversa. O Alberto tem lançado praticamente um livro a cada 2 anos, 1 ano e meio. Digamos que, sendo que Amantes de Buenos Aires nasceu em 2019, quando é que poderemos ter um novo livro de Alberto Santos? Está na barriga. É um romance? É um romance também. Está no processo de gestação. E ele já está escrito na minha cabeça, já está a investigação também mais ou menos feita. Falta basicamente agora o tempo da escrita, apesar de já ter algumas coisas escritas, mas o tempo da escrita não pode ser o tempo do resto do cotidiano. O tempo da escrita é o tempo da abstração, de estarmos connosco e com as nossas personagens e estarmos a viver dentro de um determinado tempo, e isso exige claramente momentos de solidão e sobretudo de desapego e de desligamento. Para a história ser o mais potente e o mais capaz, o mais bem conseguida possível, tem de haver o desligamento do resto dos assuntos que temos para tratar no dia-a-dia, que nos incomodam e que nos ocupa permanentemente a mente. E o meu processo criativo normalmente implica sempre, para que eu consiga este desligamento, tenho que sair do meu habitat habitual. E, infelizmente, existe um paradoxo. A pandemia levou-nos a estarmos mais parados, mas não permitiu fazer o desligamento do habitat. Nós não nos podemos mexer, praticamente, e portanto demorou um bocadinho mais do que eu imaginava. Muito bem. Quase no final eu vou terminar com um último parágrafo de um livro que eu acho muito rico e muito marcante. Se houve lição que Prisciliano aprendeu na ainda curta vida, foi que a felicidade não é um bem que sempre permaneça. A paz de espírito era como uma montanha que se sobe a custo e que, uma vez alcançado o cume e desfrutado o prazer da contemplação das belezas em volta, dava lugar a uma inevitável descida em direção aos perigos da selva onde se erguia. Muito obrigado. E gostava de ter o livro autografado pelo Alberto enquanto faço a despedida. Estivemos num lugar magnífico, Quintandona, uma aldeia de Portugal, e tivemos
um autor da nossa região, com 6 livros, 6 romances, todos eles ricos. Obrigado.